Eu sou o William, fundador da WK Produções, e estou aqui para mais um episódio do nosso Papo e Negócio. E novamente estou aqui com meu sócio, parceiro e amigo... Fábio Teixeira, sócio fundador da FF Casa e Construção. E legal, e vamos iniciar mais um bate-papo aqui, mas antes disso a gente vai deixar um recadinho dos nossos patrocinadores. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções, você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rodi Ramos. Você conhece a FF Casa e Construção? Aqui você encontra materiais de qualidade, ferramentas e tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. De pequenos reparos a grandes projetos, estamos prontos para te atender com preço justo e variedade incrível. Visite hoje mesmo a nossa loja e comece a construir os seus sonhos. Bom, e vocês que já acompanharam os recados dos nossos patrocinadores, eu quero deixar aqui, ó, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse conteúdo. Assim o YouTube ele vai entender que é um conteúdo de qualidade e vai entregar para o máximo de pessoas possível. E agora falando um pouquinho, Fábio, do nosso convidado, apresente-o, por favor. Vamos lá, William. Olha, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Hoje nós temos o Edson, que é o fundador, né, e vem à frente da Imobiliária Vitória, e também pastor. E aí a gente vai querer ouvir um pouquinho aqui essa trajetória, né, de empreendedor, esse equilíbrio entre o empreendedorismo, a fé, a visão, os novos negócios, o mercado. Senhor Edson, é um prazer enorme recebê-lo aqui conosco, viu? Edson, prazer em recebê-lo. E assim, Edson, eu vou chamá-lo de Edson. Se caso der uma escorregadinha e chamar de pastor, tudo bem, né? Nós queremos saber aqui sempre as histórias por trás dos CNPJs, né? Os CPFs que estão por trás desse CNPJ. Então a gente não pode partir de outro ponto. Como foi a fundação? Como começou? Qual que é a história da Imobiliária Vitória, Edson? Olha, eu comecei a minha trajetória como imobiliária no ano de 93, 94 para ser mais preciso. Só que anterior a isso, quando garoto, eu trabalhei em marcenaria. Eu era laqueador. E sempre pleiteei o desejo de trabalhar em metalúrgica. Aí fiz alguns cursos do Senai e consegui emprego como ajudante numa empresa de metalurgia. E comecei trabalhando nessa empresa por um período de X como ajudante e depois, com os cursos que eu vinha fazendo como ajustador e ferramenteiro pelo Senai, eu consegui trabalho como meio oficial de ajustador mecânico na mesma empresa em que eu entrei como ajudante. Passado um período de tempo, aí a empresa me fez admissão e eu consegui um emprego em uma outra empresa no ramo de metalúrgica, e fiquei nessa empresa por um período de aproximadamente uns 2 anos como ajustador mecânico. No ano de 91, abril de 91, para ser mais preciso, essa empresa ela acabou me fazendo a demissão, eu acabei sendo demitido, em função daquelas grandes conflitos que tínhamos nesse período entre os anos 88 até os anos 90 aproximadamente, das greves, né, as famosas greves do ramo metalúrgica, né, que eram comandadas na época pelo PT. E nesse período eu acabei ficando desempregado. E com o desemprego veio aquilo que qualquer um de nós entendemos, veio o desespero, né? Porque eu não conseguia me locar em empresa naquele período. E aí surgiu um amigo, na época, que me fez um convite para que eu pudesse trabalhar com ele no ramo de corretagem. Eu era uma pessoa muito tímida, como me considero até hoje muito tímido, né? Para relacionamentos. E ela me fez um convite, olha, vamos trabalhar comigo, tá? Você vai fazer, você me acompanha, e com isso, nesse acompanhamento que eu fiz com essa pessoa, parece que a corretagem ela foi ganhando corpo dentro de mim, e com isso eu fui me apaixonando pela corretagem. E aí, com o passar dos dias, aí veio o desejo de fazer, de estudar, né, para tirar o Cresce, porque sem o Cresce eu não poderia exercer a função. E eu estava fazendo um bico com aquele colega, e aí, com base nisso,
esse colega acabou tendo alguns problemas de ordem pessoal, acabou se desfazendo da atividade que ele tinha, que era a corretagem, aí ele não seguiu mais em frente. E aí eu convidei um amigo para que nós pudéssemos abrir uma imobiliária. E na época abrimos uma imobiliária chamada Imobiliária Borda do Campo, no ano de 94, em abril de 94, abrimos uma imobiliária chamada Borda do Campo. Com o passar dos dias, começamos a trabalhar juntos, montamos uma sociedade, só que essa sociedade ela não durou muito tempo. Nós tivemos alguns problemas de funcionalidade, alguns problemas para gerir isso de forma conjunta. Aí no ano de aproximadamente 97, eu já vinha nessa pegada e decidi trabalhar, fazer carreira solo. E com base nisso foi quando eu montei a Vitória Consultoria de Imóveis. Né? Então estamos até hoje, né, com essa atividade do ramo imobiliário. Interessante, né, Edson, que você comentou, né? Então foi por acaso Foi essa ingressão, né, no mercado imobiliário, né? Eu diria para você, William, que foi o desespero da época. É o desespero, porque eu não me via fora da área da metalúrgica. Né? Era um sonho meu, era um desejo meu, tanto é que na época, para que eu conseguisse ingressar na área da metalúrgica, eu tive que fazer vários cursos. Né? Então eu fiz matemática básica, fiz trigonometria, fiz desenho mecânico, depois consegui fazer ajustagem pelo Senai. E na época, no Senai, você tinha uma categoria. Aqueles 10 primeiros alunos da área de ajustagem, ele conseguia ingressar na ferramentaria direta. E eu confesso a você que eu nunca fui o primeiro da sala, mas também nunca fui o último. Então, eu estava ali no intermediário. Eu consegui passar, sabe a raspa do tacho? Sim, sim. Eu consegui na raspa do tacho. Então, eu consegui o 10º, eu fiquei entre o 10º aluno e como era 10 vagas, direto para a ferramentaria, aí eu consegui a 10ª vaga na ferramentaria e fiz a ferramentagem pelo Senai também. E como eu já vinha trabalhando como ajudante numa área de metalúrgica, aí depois a empresa me qualificou como meu oficial ajustador, depois não consegui mais dar sequência nessa atividade, saí, arrumei emprego em uma outra empresa, me loquei nessa empresa por um período de aproximadamente quase 2 anos, depois a empresa me demitiu na época das greves, e aí depois começou a minha trajetória no ramo imobiliário. E foi na cara e na coragem, né? William, Fábio, ó, foi a melhor coisa que me aconteceu. Que bom. E o interessante é que o senhor já saiu, o senhor vinha de uma trajetória de CLT, correto? Então você vinha nessa capacitação, tinha todo um histórico já de estudo profissional, e pelo que eu entendi, o senhor já caiu no ramo imobiliário já com esse viés de empreendedor, né? O senhor já caiu para... Só que, assim, Fábio, desculpa, William, o que é interessante que nesse período, no ano de 92, abril de 92, quando eu fui demitido da empresa, não foi assim de imediato, né? Então houve um período de adaptação, porque eu tentei ainda me locar em algumas empresas do ramo metalúrgico, mas eu não estava conseguindo. Só que até o ano de 94 eu estava numa situação um pouco difícil, porque eu era casado de novo, eu pagava aluguel, não tinha casa própria e estava ainda numa construção de família. E aí eu fui vender espetinho na beira do campo de futebol, espetinho, refrigerante, vender água, até que, passado alguns dias depois dessa minha atividade na beira de campo de futebol, eu conheci um rapaz que ele me fez um convite. Ele falou, vamos trabalhar comigo, né, na área de corretagem, você me acompanha. Aí eu fui acompanhando ele, fui vendo a forma dele agir, a forma dele trabalhar, e aí gostei, mas eu trabalhei na beira do campo de futebol quase 2 anos. Comprei uma barraca, montei uma barraca e vendia refrigerante, vendia água, vendia espetinho, docinhos, e por ali foi fora. E fui me virando com aquela situação. O primeiro contato com o empreendedorismo, né? Foi o primeiro contato com o empreendedorismo, né? Vender refrigerantes e espetinho na beira do campo de futebol. E na dificuldade que o senhor falou, né? E era tímido, então colocar a cara diante do público para vender e tem que ter um poder de convencimento independente do produto que você está vendendo. Você não pode ser tímido, né? Exatamente. É complexo, né? Interessante, né? É aquela história, né? Ou você faz, ou você faz. Exato. Não tem meio termo, né?
Não dá para não dá para recuar. Aí você tem que ir adiante. Uhum. Interessante. Fácil. Bom, tem algo que a gente sempre pergunta aqui para todos os nossos convidados, né? Que é qual que foi a parte mais difícil da sua trajetória? Onde o senhor falou, cara, aqui o cinto apertou, aqui eu vou precisar me reinventar, ou aqui eu não sei se eu vou conseguir ir para frente. Qual que, dentre essa trajetória que o senhor tem da imobiliária, né? Do ramo de imobiliária, qual que foi o momento mais difícil? Onde o senhor falou, não, aqui agora eu preciso repensar aqui a minha situação. Ó, no ano de 94, quando eu comecei com um sócio, nós, eu penso que talvez pela falta de experiência, pela falta de maturidade no nosso negócio, nós metemos os pés pelas mãos. E essa de meter os pés pelas mãos, nós acabamos nos endividando, porque se nós olharmos a época dos anos 90 e olharmos a época atual trabalha muito com mídias e sociais, e na época nós não tínhamos isso. Na época, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o que nós chamávamos na época de anúncio de jornal. E esses anúncios que nós fazíamos antigamente, a gente utilizava o Diário do Grande ABC, e o Diário do Grande ABC, ele para fazer essa emissão, para a gente fazer essas propaganda pelo Diário do Grande ABC, era muito caro na época. E a gente não conseguia ter uma visibilidade no mercado imobiliário se não tivéssemos também essa propaganda. Então, com isso, nós começamos a fazer várias divulgações em jornais da época, jornal papel da época. E isso acabou nos gerando uma certa despesa. E essa certa despesa que nos gerou, a gente não conseguia fazer negócios inicialmente para pagar aquela totalidade de débitos que nós fomos gerando. E com isso nós começamos a passar algumas dificuldades. E essas dificuldades que nós começamos a passar, ela gerou um déficit muito grande para nós. E aí nós tivemos inicialmente na borda do campo, nós tivemos uma falência. Uhum. E essa falência, ela acabou nos gerando alguns transtornos. Foi onde eu e o sócio, nós decidimos fazer essa desvinculação, desvincularmos. Ele iria seguir a vida dele, eu iria seguir a minha vida. Só que eu decidi dar continuidade na carreira solo. Então, esse período foi um período de muita dificuldade, porque eu não tinha ainda negócios, para ser mais preciso. Eu tinha uma carteira de locação na época que ela não chegava a 10 clientes aproximadamente. Então, era 10 clientes que aí eu precisava tentar gerir aquilo, e aquilo não tinha uma rentabilidade suficiente para que eu pudesse buscar, né, meios para solver aquela situação. E aí, como eu tenho uma relação e aí eu atribuo essa relação com Deus, assim, muito próxima, assim, que eu me dediquei a tentar, sabe, a buscar Deus em oração. E aí eu fui buscando a Deus, apresentando as minhas dificuldades, as minhas necessidades, os meus anseios, as minhas angústias. E com base nisso, o Senhor começou a trabalhar de uma forma diferente na minha vida. Começou a me dar a oportunidade de negócios serem geridos. E aí, com isso, eu fui chamando os credores, aí fui negociando. Demorei muito tempo na época, eu acho que eu demorei mais de 3 anos para que eu pudesse fazer a liquidez daqueles débitos que nós havíamos alcançado naquele período, e aí, com base nisso, a coisa começou a ter um pouco mais de tranquilidade. Então, essa fase entre a transição da borda do campo para a vitória foi a fase mais difícil que nós enfrentamos. Depois eu comecei a enfrentar vários outros problemas, mas aqueles problemas cotidianos, sabe aquelas coisas da vida diária, né? Sim. Que muitas das vezes nos traz muitos percalços, e isso Sim. acabou nos trazendo, assim, uma certa dificuldade para o período, e depois o restante a gente foi contornando, né, com as dificuldades. Aí você vai criando alguns, o que nós chamamos, vai enlarguecendo as costas, e você vai Sim. conseguindo administrar algumas situações.
Interessante. É criando aquela casca, né, Edson? Você Vai vai criando criando aquela casca, casca exatamente, vai de. criando E aquela casca. experiência, como o senhor comentou, né? Então, por essa falta de experiência, e foi numa circunstância, como o senhor disse, né, de desespero, fez essa transição de carreira, começou, mas depois tudo se ajustou, se endireitou. E falando nessa linha, Edson, Vitória. Você tinha a borda do campo, mudou para Vitória. Como surgiu esse nome? O nome que surgiu de um fato interessante, William. Eu trabalhava, ou melhor, quando eu aceitei a Cristo na Assembleia de Deus, eu me ingressei em um grupo que era formado na igreja chamado Sion. O Sion é uma bênção, sabe? Na época, liderada pelo pastor Miro. Uhum. E esse grupo me recebeu assim, tanto eu quanto a minha esposa me recebeu de uma forma maravilhosa na igreja. E eu vinha por um período muito angustiante na minha vida, porque nesse período ainda do Sion, eu estava com esse processo de falência nas costas, né? E eu vinha orando a Deus, buscando o Senhor sobre toda essa situação. E em um determinado momento, uma atividade que nós fomos fazer fora da região, no interior do estado de São Paulo, e eu não me recordo agora qual foi a região, tinha um grupo de pessoas lá, inclusive dentre esses grupos de pessoas, a irmã Sandra, que congrega na Igreja Assembleia de Deus até hoje, congregamos junto. A gente batendo papo, ela começou a narrar a história de um irmão dela que estava passando a mesma situação que eu estava passando na época. E eu buscava um nome para que eu pudesse colocar na empresa. E aí, batendo um papo com ela, conversando com ela, tal, ela foi me passando, apresentando algumas dificuldades do irmão dela, e naquele período ela me apresentou um cartão que era da empresa do irmão dela. E o nome da empresa do irmão dela chamava-se Vitória. Alguma coisa que eu não me recordo qual que era, Vitória alguma coisa. Aí eu sei que naquele momento é como se tivesse vindo sabe, é como se Deus tivesse me trago uma revelação, ó, é esse o nome. E aí, com base nisso, eu falei, esse vai ser o nome que eu vou dar à Imobiliária Vitória. Esse vai ser o nome que eu vou dar à imobiliária. Aí eu comecei, aí busquei meios para que eu pudesse trabalhar uma nova empresa enquanto eu fazia a liquidação dos débitos da borda do campo. E aí a Vitória surgiu como se fosse, né, uma promessa, como se fosse um milagre, como se fosse uma revelação de Deus. E aí tirei a placa Borda do Campo, coloquei a placa Vitória Consultoria de Imóveis e comecei a trabalhar. E com base nisso a gente foi ganhando corpo, né, ganhando mercado ali na região do Demarque, que eu estou na região do Demarque há aproximadamente 30 anos, né, aproximadamente, e fomos ganhando corpo, ganhando confiança de clientes, fomos trabalhando. Uma hora você acerta, outra hora você erra, mas o que é mais importante é que no frigir dos ovos, né, quando a gente vai trabalhar a ideia do omelete, a ideia é que no frigir dos ovos, todos eles se quebraram e nenhum deles estava estragado no meio, né? Então você tem os percalços que acontecem no meio do caminho, mas aí você ajusta uma coisa aqui, ajusta uma coisa lá e a coisa vai se encaminhando. Muito, muito legal. E o senhor Edson falou uma coisa muito, muito legal aqui, né? Da história do que o senhor passou, né? Que é aquela questão, né? Quando nós não temos aquele fundo de reserva para poder começar, quando nós estamos já na chuva, né, a gente vai se molhar. Então, às vezes, a gente faz algumas coisas que acabam trazendo depois uma dificuldade maior, principalmente financeiro, né? Acho que hoje o empreendedor, o grande problema hoje do empreendedor é isso. Às vezes você não tem o capital de giro para começar. E aí o senhor falou da questão, né, dos anúncios que a gente colocou um dinheiro, mas foi lá, depois sentou, conversou com os credores, acertou e foi tirando isso e as coisas foram dando certo, né? E o senhor acabou de falar uma coisa também que é legal. Durante esse período, se acerta muito e se erra muito. E aí, juntando esses dois, eu pergunto para o senhor, dentro dessa linha, qual erro que o senhor viu que hoje o senhor, é um erro que eu jamais repetiria? Qual foi o erro assim que fala assim, isso aqui eu não posso repetir, isso aqui pode me custar alguma coisa? Tem algum erro que o senhor enxergou durante esse erro e fala assim, eu jamais poderei repetir isso? Olha, no decorrer de toda a minha história, de toda a minha trajetória, o que eu jamais faria e não faço hoje, eu sou muito cauteloso em relação a isso. Eu jamais acumularia alguma dívida
que eu perceba que ela está fora do meu alcance. O que mais me trouxe transtorno ou dificuldade na época, enquanto sócio, enquanto sociedade, é você acreditar em algo que ainda não está concreto. Porque os anúncios na época, ele era algo que ele trazia uma visibilidade para a imagem, né, pelo jornal papel, mas essa visibilidade ela não tinha concretude, né, porque, um exemplo, eu estou fazendo anúncio, mas os anúncios não me garantem negócios. Uhum. Ele me garante visibilidade, mas não me garante, Sim. não garante o negócio. Então eu não tinha rentabilidade daquilo. Então isso foi me gerando uma certa dificuldade, deficiência financeira. E se eu disser para você que posterior à liquidez disso, eu sempre tomei cuidado com isso. Eu acredito que a carreira solo, ela me dá um pouco mais de assentamento, sabe? Aquela história de mais pé no chão. Porque quando você está sócio, ou você tem um sócio, que você tem diversidade, ou diversificação de pensamentos, um pensa de uma forma, outro pensa de outro. Então, eu acho que na carreira solo você consegue ter mais, ser mais concentrado, Sim. se concentrar mais. E eu sempre fui muito cauteloso. E depois da minha carreira solo, eu fiquei mais, assim, sabe? Eu não sei se eu posso dizer esse termo, sabe, William, mas eu fiquei mais mão fechada no aspecto de dizer o seguinte, ó, eu vou até aqui, aqui não dá mais, Uhum. tá? Não consigo ir mais aqui, justamente para evitar que aconteça no passado, o que aconteceu no passado, no presente, né? Eu não posso, e outra, Fábio, no meu caso, eu vou dizer no meu caso, eu não tenho mais tempo para errar, não dá mais tempo, Uhum. né? Entendo. Então, a minha idade já não permite mais erros, né? Então, minha idade, ela só permite acertos, não que nós não vamos tropeçar no meio da caminhada, né? No meio da caminhada, penso que enquanto vida eu tiver, vou levantando e caindo, levantando e caindo, levantando e caindo. Mas eu não posso tropeçar, cair e me manter prostrado, né? Porque eu não tenho mais tempo para errar. Uhum. E é o mercado, né? O mercado Sim. imobiliário, ele, às vezes, a cautela, ou não, né? Às vezes não, quase sempre a cautela ela é necessária, né? Porque é um mercado que ainda é volátil. Então a gente já passou da experiência que teve a crise imobiliária lá de 2009 nos Estados Unidos, que afetou o mercado como um todo Sim, no sim, Brasil. Nós viemos e pegamos uma geração, independente da idade recente ou não, mas pegamos uma geração da pandemia que mudou muito o conceito de muitas coisas no mercado. Então a cautela ela é necessária, né? Na verdade, o mercado imobiliário, eu acho que não é só o mercado imobiliário, né? Eu falo o mercado imobiliário porque eu vivo disso há Uhum. 30 anos aproximadamente, né? Mas não é só o mercado imobiliário. O empreendedorismo no Brasil ele é muito difícil, né? Sim. Ele é apavorante, porque, na verdade, um dia você está muito bem, no outro dia você está muito mal. No outro dia você consegue êxito, mas no outro dia você deixa de ter aquele êxito, não é nem por competência, é pela história, pela situação que o mercado lhe oferece de forma desfavorável, né? Às vezes, os nossos governantes ou a política do próprio país, ela faz um determinado tipo de gestão, aí daqui a pouco ele muda isso, faz essa alteração disso, e às vezes o empreendedor ele acaba sofrendo um pouco disso, com isso, em função de várias dificuldades que o próprio mercado nos apresenta, né? Uhum. E falando, Edson, do primeiro cliente, a gente falou de todas as dificuldades, mas falando da coisa boa, né? Quando veio aquele primeiro cliente, qual que foi a sua sensação? É dever cumprido? Ou Olha, falar, consegui? o meu primeiro cliente foi interessante, né? Porque o meu primeiro cliente, ele ainda acontece na borda do campo, né? Uhum. E na época nós não tínhamos essa história, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, isso tudo Não existe. não existia, né? Então, na época, nós tínhamos a máquina datilografia, a máquina de escrever, né? Que era a famosa datilografia. Então, eu tinha uma salinha um pouco menor do que esse espaço que nós estamos aqui, bem menor do que esse espaço que nós estamos, e eu trouxe a minha irmã para trabalhar comigo, que inclusive trabalha comigo até hoje, né? A Gisélia, você conhece a Gisélia? Sim, Tá? sim. A Gisélia trabalha comigo até hoje. E aí o primeiro cliente, a primeira venda que eu fiz uma captação de um cliente proprietário de um imóvel no Terra Nova 2, e me surgiu um cliente querendo fazer a compra
de um determinado imóvel. E o primeiro imóvel que eu captei, que eu bati na porta, porque na época você tinha que ir porta em porta, né? Então, o primeiro cliente que eu bati na porta, pedindo para saber se ele queria fazer a venda do imóvel dele, ele se colocou à disposição para vender o imóvel dele. Passado alguns dias depois, apareceu um cliente. Esse primeiro imóvel que eu fiz a captação foi o primeiro imóvel que eu vendi para um determinado cliente que me apareceu. Então, tinha toda aquela história para levantamento de documentação e toda a história para elaboração do contrato antes de levar isso para a escritura, porque nós precisávamos primeiro formalizar o interesse das partes, para depois do contrato formalizado, aí você levar isso para a escritura, porque ia ficar algumas coisas ainda pendente ainda para ser liquidado, né? E aí eu lembro que, como hoje, eu lembro que tinha uma máquina de escrever, era papel sulfite, colocávamos o carbono, e eu lembro que a minha irmã fazendo a digitação disso, né, fizemos lá, se não, salvo equívoco da minha parte, nós fizemos 3 cópias de contrato, né, porque um ficaria comigo, o outro ficaria com o cliente, e demoramos um período de tempo para fazer isso, e depois, feito isso, fizemos a assinatura, acompanhei os clientes até o cartório para reconhecimento das assinaturas. Aquilo para mim foi uma satisfação maravilhosa, porque foi a primeira comissão, né? O meu primeiro cliente, a minha primeira comissão. Eu lembro, eu só não vou dizer para você, William, o nome do cliente comprador, mas eu lembro como hoje o endereço do primeiro imóvel que eu fiz a venda. Que legal, marcante, né? É aquilo, né, William? A gente sabe. Eu lembro minha primeira venda no depósito, você lembra o seu primeiro cliente na WK, e isso é marcante, né? Não vou dizer para você que eu ainda não sinta frio na barriga para fazer algumas transações, algumas maiores, tal, mas o primeiro cliente ali sempre te marca, porque é dali que você vai dar o seu pontapé e é dali que você vai desenvolver a sua atividade, né, pastor? E eu acho muito legal isso, que isso fique guardado, porque se ficou guardado é porque é lembrança, e se é lembrança é muito bom a gente trazer, né? E como o senhor já vem desse mercado já há muito tempo, o senhor sabe muito bem que o corretor é uma pessoa muito importante na ramo imobiliário. Negócio, né? O corretor, ele é peça fundamental. Então, o senhor passou por toda essa fase, né? Eu não vou ficar aqui entregando a minha idade, mas eu já cheguei a usar uma máquina de escrever também. Não é da minha época. Né? Eu já cheguei, eu não posso mentir. Eu já fiz até um trabalho de escola em máquina de escrever. E é bom, sabe por quê? A máquina de escrever é bom que você use, porque assim, você não pode errar. Quer dizer, você pode passar um corretivo, mas na máquina de escrever você tem que estar 100% concentrado ali, porque ali não tem essa de você fazer um documento e depois mandar para uma impressora. A impressora já está ali, né? Hoje eu tenho um filho de 5 anos, se eu falar para ele com uma máquina de escrever, eu tenho que mostrar uma foto que ele jamais vai imaginar, né? Mas é muito legal porque a gente vai vendo essa evolução. E exatamente vindo nessa questão da evolução, Edson, eu te pergunto, hoje, o senhor conhecendo a vida de um corretor e o mercado que a gente está hoje, o que um corretor hoje precisa para se destacar no mercado? O Fábio, antes de responder a sua pergunta, deixa eu voltar aqui na fala do William. Quem não estudou, quem não fez datilografia, ou quem não teve uma máquina de escrever, não teve infância, tá? Então, tá ouvindo, né? o William não teve infância. Então, se ele não conhece uma máquina de escrever, não teve infância, não fez datilografia, então não teve infância. E o pior que eu fiz, datilografia, depois foi para digitação na sequência, mas eu fiz sim. Olha, o Fábio, a corretagem ela não muda, né? Então não muda. O corretor, ele é corretor a vida inteira, o tempo inteiro. O que é legal hoje da corretagem é a forma com que nós temos para fazer a divulgação desses clientes que são proprietários de imóvel, que a gente faz os anúncios deles. Então, essa divulgação ela é muito interessante, ela é muito legal, ela é muito importante. Os leads, né, que hoje nós recebemos, porque em alguns anos atrás não existia essas leads, né? Então, hoje é legal, porque hoje praticamente esse cliente, ele acaba vindo em sua mão para fazer. Em um determinado momento passado, nós, corretores, precisávamos ir até esse cliente, buscar esse cliente. Só o que não muda? O que não muda é o empenho do corretor, desde a época passada para a época atual. Porque mesmo que o corretor hoje ele tenha todas essas facilidades da mídia social, ele tenha todas essas leads, esses clientes que praticamente vêm na mão dele. Eu não estou dizendo que esses leads
todos eles são negócio líquido e certo. O cliente, o corretor precisa trabalhar aquelas leads. O mesmo empenho que o corretor do passado tinha, né, ou tem, é o mesmo empenho que o corretor atual ele precisa ter, porque se ele não se empenhar na sua atividade funcional, ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar sentado em uma cadeira, atrás de uma mesa, criando barriga, e depois ele sai reclamando, dizendo que a corretagem, ou dizendo que o mercado está fraco, ou dizendo que o mercado, que o mar não está para peixe, sabe? Então, tem que haver um empenho. Eu vou dizer que de uma época passada para a época atual, a coisa mudou muito, mas se houver empenho, dedicação do corretor, ainda consegue se vender imóvel, ainda se consegue, mesmo o governo, porque na verdade, né, eu vou dizer o seguinte, porque como nós dependemos muito do crédito imobiliário, né, ofertado ou colocado no mercado aí pelo governo federal, mesmo o governo federal, ele atrapalhando um pouco, né, esse quesito, mas ainda existe mercado para todos, mas tem que haver empenho do corretor. Sim, antes até do William passar para a pergunta, até vou aproveitar só para colocar um adendo aqui, né? Que é o Edson falou uma coisa que é verdade. E aí eu acho que dá para a gente trazer isso para todo o ramo empreendedorismo. Empenho, gente, tem que ter empenho. Né? Não adianta você cruzar o braço, esperar e achar que tudo vai cair na mão. Né? A gente que empreende, quantas vezes você faz 5, 6, 10 atividades ao mesmo tempo? Você precisa se renovar, você precisa ser destaque. Né? Você não precisa ser o melhor de todos, mas você precisa se destacar. Eu tenho comigo que você precisa dar seu 100% em todos os momentos, em todos os ramos da sua vida. Então, independente se você é dono de loja de material de construção, se você é o dono de qualquer ramo, você tem que se empenhar, né? Porque muita gente às vezes também reclama, pô, esse governo não presta, ou isso não presta, aquilo não dá certo e tal. Eu acho que o empreendedor hoje, minha visão de empreendedor hoje com 40 anos de idade, eu acho que o empreendedor, ele não tem mais nem tempo para isso. É tanta coisa que o empreendedor tem que fazer que ele fala, eu acho, o empreendedor bate no peito e fala, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer, tenho que ir mesmo, porque assim, percalços e empecilhos vai ter sempre, mas se você ficar travado no primeiro percalço, então você já não é empreendedor. Porque o empreendedor é aquele que tropeça, cai, levanta, como o senhor mesmo falou, né? A gente passa. Errar, a gente erra. O que a gente não pode é cair e ficar prostrado, né? Eu lembro quando eu era garoto, nós tínhamos, eu digo nós, eu, meus irmãos e minha família, pai, mãe, ali propriamente dito. Nós tínhamos uma televisão que era preto e branco ainda, não era colorido. Primeiro não tínhamos, né? Depois, quando o meu pai comprou a primeira televisão preto e branco, passava um desenho na época que era o Leão da Montanha. Eu acho que vocês talvez não conheçam, mas buscar lá na internet, vocês vão ver o Leão da Montanha. O Leão lá da Montanha tinha tinha dois personagens importantes, que era o Lipe Leão e a Hiena Hard. A Hiena Hard, o Lipe Leão fazia sempre coisas, as travessuras dele, e a Hiena Hard era a companheira dele. E quando tudo que o Lipe Leão ia fazer não dava certo, a Hiena Hard o Lipe Leão saía correndo, e a Hiena Hard saía junto com ele, e ela ficava, ó céu, ó dor, eu te disse, não vai dar certo. Então, não existe margem para isso hoje no mercado, né? Não existe essa ideia. Precisamos ir, precisamos lutar, precisamos trabalhar, precisamos empreender, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, precisamos fazer a coisa de fato acontecer. Verdade. Né? E dentro disso, Edson, a gente falou então dos primórdios lá, que era com a máquina de escrever. A gente viu, assim como outros segmentos, a gente viu que o mercado evoluiu muito tecnologicamente, né? E eu vou puxar duas perguntas dentro disso, Edson, da tecnologia. O senhor acha que hoje a tecnologia está ajudando o mercado imobiliário, as imobiliárias, mais ajudando do que atrapalhando, ou vice-versa? E também, dentro disso, quais são as principais dificuldades hoje? Porque eu entendo assim, agora, como o senhor comentou, né? Agora temos as questões dos leads, agora os clientes chegam mais até nós, a gente tem umas plataformas que a gente divulga mais, mas isso gera
gera um cenário que a gente tem que ter um diferencial, porque hoje quando a gente fala em imóvel, assim como outros segmentos, às vezes você está trabalhando com um produto que mais 20, 30 imobiliárias estão trabalhando, e você precisa ter aquele diferencial. Então, dentro disso, a tecnologia hoje, ela mais ajuda ou atrapalha no segmento imobiliário? E quais são as principais dificuldades hoje na locação ou na venda de um imóvel? A tecnologia sempre ajuda, né? A tecnologia, hoje, ela é fundamental, né? Ela é essencial para não só para a divulgação do seu produto, também como para a imagem da imobiliária, ou até a imagem do corretor propriamente dito, e também para essa captação de novos clientes. Então, a tecnologia, hoje, ela é uma mão na roda do corretor ou do empreendedorismo, né, como propriamente dito. Eu sou uma pessoa, William, que mesmo com toda a tecnologia, um exemplo, eu tenho muitos clientes que ainda são fiel à minha pessoa, né? Muitos clientes fiel comigo. Eu não diria nem fiel com a Imobiliária Vitória, mas fiel comigo. E eu tenho outros vários clientes que são fiel com a Imobiliária Vitória. E o que acontece? Alguns clientes que são fiéis ainda comigo, eles me ligam. Quando eles ligam na imobiliária, eles querem falar diretamente comigo. Ou que seja para compra de imóvel, que seja para fazer venda de imóvel, ou captação de imóvel. Então, eu sou aquele camarada que independe da situação do cliente, eu sou aquele cara que eu não gosto de receber do cliente, né, fotos, né, ou vídeo montado por ele, cliente, né, a menos que seja alguma coisa já mais profissional. Mas eu sou aquele camarada que mesmo que ele tenha esse book de fotos, esse book de vídeo já montado por ele, eu sou aquele camarada que eu gosto de ir no imóvel. Eu gosto de conhecer o imóvel, eu gosto de conversar com o proprietário, aquele que nós chamamos de tete a tete. Então, eu gosto disso. Para mim, esse contato inicial com a pessoa, com o vendedor do produto, para mim ele é muito importante, porque eu conhecendo o produto dele, eu consigo divulgar o produto dele, né, com muito mais facilidade. Um exemplo, se eu conheço o imóvel de fulano de tal que está sendo vendido, para mim oferecer o imóvel para comprador de tal, para mim é muito mais vantagem, muito mais interessante, porque eu consigo fazer uma descrição desse imóvel de fato como o imóvel é. Porque as fotos e o vídeo, ele não vai me dizer de fato o que é o imóvel. Então, eu gosto muito disso. Agora, as dificuldades, talvez, que nós enfrentamos hoje na área da corretagem, talvez seja com base naquilo que eu disse inicial, sabe, William? Eu acho que a internet, ela acabou privando um pouco o corretor de rua. E corretor é rua. Corretor não é sentado numa mesa de uma imobiliária. Ou melhor, desculpa, o corretor não é aquele camarada sentado na cadeira, né? Sentado numa cadeira, encostado em uma mesa, esperando o cliente vir até ela. Então, o corretor é rua. É rua. Ele precisa ir para a rua. Ele precisa buscar, ele precisa saber, ele precisa interagir, ele precisa lidar, ele precisa olho no olho com o cliente. Então, eu ainda acho que o corretor é rua. A internet é ótima, muito boa, mais ajuda do que atrapalha em qualquer situação, sabe, a dificuldade que passávamos antigamente em relação à divulgação de imóvel, hoje nós não temos isso, em relação à imagem hoje nós não temos, mas independe se numa situação mais antiga e numa situação mais atual, eu ainda digo que o corretor é rua. Por mais que o corretor moderno hoje, talvez ele me refute, né? Eu acredito que ele consiga me refutar, ele me refuta em relação a isso, mas eu acho que a rua ainda faz um bom corretor. Uhum. E eu acredito para mim, né, Edson, que ainda hoje nós temos que estar mais focados na conquista da pessoa, não na conquista do cliente. E conquistar a pessoa você vai ter nesse tete a tete. Porque quando você conquista somente o cliente, ele pode te trocar por qualquer motivo. É cliente. Mas quando você entra nessa linha, Edson, de conquistar a pessoa, e essa conquista você só consegue através disso, no tete a tete, no olho, conhecer o produto que você vai vender para ele, ter essa credibilidade, essa confiança, esse elo e essa ligação, eu acredito que você só conquista realmente nisso que você falou, né, Edson? Indo para a rua, estando lá com o seu cliente.
embora seja cliente, mas você faz com essa linha de atendimento, com essa linha de atenção, você acaba conquistando a pessoa. E quando você conquista a pessoa, como o senhor falou, né, Edson, você tem esses clientes ainda que estão com você porque você conquistou essas pessoas, né? Porque o que é interessante é que, na verdade, por mais que nós estejamos falando em negócios, mas eu penso, é o que eu penso, que a imobiliária, ela não é um balcão de negócios, né? Onde o camarada vai lá, compra o produto, o cliente vira as costas e vai embora, né? Eu penso que ainda a imobiliária é aquela relação, é aquela relação de relacionamento, né? O cliente senta, bate papo, conversa com ele, discute um determinado assunto, apresenta o produto para o cliente, mostra para o cliente aquele produto que ele está comercializando é um produto bom, por vários motivos, né? Por várias situações, que seja localização, que seja estado de imóvel, que seja valores, né? Regiões. Então, eu penso que isso é muito importante. E um outro detalhe, sabe, William, que eu penso que é de muita valia, de grande valor, é você sentar com o cliente e você fazer esse acompanhamento com o cliente tanto na interação da venda quanto pós-venda. Em conversa com os meus corretores no escritório, eu sempre digo o seguinte, que quando nós formos conversar com o cliente apresentando o imóvel, a gente nunca vislumbra a primeira comissão. A comissão ela é uma consequência de um bom negócio realizado. Você faz um bom negócio realizado, dá satisfação para o cliente, após a satisfação do cliente, a comissão ela é líquida e certa. Não, muito legal, né? E o que o Edson falou também vem muito ao encontro do que nós fazemos aqui nos nossos empreendimentos, né? Nós dois aqui, eu, William, Fábio e William, né? Como FF Casa Construção, como WK Produções, essa questão do tete a tete com o cliente, é o entendimento, né? Eu acho que a internet, ela é maravilhosa. Hoje nós estamos nas redes sociais, aí você tem todas as plataformas, você divulga seu produto, você divulga sua marca. Nós estamos aqui com uma produtora que é fera no que faz, mas se não tiver interação, se o William, a Caterine sentarem com o cliente e falar, olha, o que você precisa? O que você busca? Assim como é lá na minha loja, eu vendo produto, mas eu tenho um cliente lá que às vezes não sabe o que ele precisa, ele ainda está meio confuso, eu sento com ele, não, eu vou te dar uma força, né? Eu vou te ajudar. Então eu acho assim, a internet ela sempre vai nos dar uma força, mas ela dá uma força, mas o restante tem que ser a conversa. E eu sinto muito que as pessoas hoje, elas procuram isso, é como se fosse algo reverso. Né? Hoje a pessoa prefere entender quem está atrás, quem está lhe atendendo, né? Quem está lhe passando a informação, do que apenas comprar, né? E aí a gente vindo nessa linha, Edson, eu pergunto para você. Hoje nós temos milhares de imobiliárias, assim como nós temos milhares de produtoras, milhares de depósitos de material de construção. Mas, vindo com toda a sua experiência, o que destaca a imobiliária Vitória das outras imobiliárias? Né? Isso, o que destaca a WK das outras produtoras? O que destaca a FF das outras lojas? O que hoje o senhor olha e fala assim, o que a minha imobiliária Vitória me destaca das outras imobiliárias? Olha, eu sempre gostei e gosto até hoje de um atendimento muito próximo, né? Muito próximo. O que me diferencia de outras imobiliárias é a qualidade do meu serviço prestado. Então, eu, como disse no início aqui, erramos e acertamos. Erros que às vezes pode partir da minha pessoa, do Edson, como erros que pode partir também de algum colaborador. Isso pode acontecer, e como acontece de fato. Uhum. Mas a minha qualidade de serviço, a minha proximidade com o cliente em relação ao produto que ele está adquirindo, eu acho que isso faz a diferença. Então, a gente é aquela empresa que gosta de fazer esse acompanhamento junto ao cliente, gostamos de ir até o local para dar esse atendimento mais próximo ao cliente, né? O cliente comprador que vai no imóvel, que vai até a imobiliária, ou por intermédio de uma ligação, ligamos, oferecemos e vamos acompanhar esse cliente. Então, essa aproximação do cliente, isso para nós, ele acaba sendo fundamental. E um outro detalhe, né? Na minha modesta opinião, eu penso que
não há dolo, né, naquilo que nós fazemos. Então, existe muita transparência naquilo que nós fazemos, seja ele com o cliente comprador, ou seja ele como cliente locador, ou como cliente locatário, ou como cliente vendedor do imóvel, né? Então, a nossa transparência ela é fundamental. E ainda aproveitando, né, já que o senhor falou que o principal é a qualidade de serviço, passa para a gente, mas quais são os serviços ofertados pela imobiliária? Eu sei que são muitos, mas assim, eu tenho certeza que quem está aqui assistindo a gente agora, pô, a qualidade do serviço. Quais são os serviços mais ofertados pela imobiliária, Vitor? Olha, nós temos diversos serviços, né? Nós temos desde o atendimento inicial ao cliente locatário do imóvel, que nos procura para, para fazer a locação do imóvel, desde o serviço prestado pelo cliente locador do imóvel, aonde vamos até o local fazer esse trabalho diferenciado com o cliente. Temos também um departamento jurídico próprio, aonde um determinado cliente ele precise de um atendimento inicial para que ele possa sanar algumas dúvidas, então não se gera custo, né, para esse cliente inicial que ele vai lá e busca um atendimento, busca saber uma determinada situação voltado para o ramo imobiliário, né? É óbvio que o departamento jurídico ele não está lá para dar uma assistência de uma situação de cunho pessoal da pessoa, né? Onde problemas de relacionamentos e por aí vai fora, né? Mas às vezes a pessoa tem algum problema voltado para uma situação de inventário, ou precisa de resolver uma questão, ou de uma compra de um imóvel, mesmo não tendo sido tratado com nós temos o departamento jurídico lá, que está lá para dar essa assistência para o cliente. O atendimento, né? O atendimento que é um atendimento bem personalizado, atendimento de bastante qualidade, né? Então, são serviços prestados que nós temos, assim, com bastante qualidade, que faz esse diferencial em relação ao cliente. Muito legal. Bacana, e eu conheço lá, tive a oportunidade de conhecer, e realmente é isso que a gente vê lá, né, Edson? E eu atender de ponta a ponta, né? O cliente, eu acho que ele fica muito incomodado se ele para na metade do caminho, ou enfim, precisa de um outro suporte, uma outra assistência e não tem, e a Vitória hoje, ela consegue atender de ponta a ponta o cliente que vai lá, o proprietário, seja ele proprietário, seja ele uma pessoa que está buscando uma locação. Nós temos, assim, um exemplo. Geralmente, imóvel que nós fazemos a locação dele, isso tratando de locação, os imóveis que nós fazemos alocações, geralmente um ou outro imóvel às vezes apresenta alguma determinada dificuldade, seja ele por vazamento, seja ele por qualquer problema que às vezes seja um problema estrutural. E nós temos uma equipe que não são colaboradores da imobiliária, mas são pessoas que nós mantemos na nossa equipe, prestadores de serviço, porque se um determinado imóvel ele gera algum problema e o locatário ele faz uma reclamação de um determinado problema que seja pertinente ao proprietário do imóvel, então a gente faz esse contato inicial com o proprietário do imóvel. É óbvio que geralmente esse atendimento desse cliente locatário com essa solicitação, às vezes ela não é atendida de imediato, porque nós temos que passar isso para o proprietário do imóvel. Então, chega uma determinada reclamação e informamos para o proprietário. Um exemplo, vamos imaginar que a casa dele esteja com vazamento. Olha, senhor fulano de tal, proprietário, o seu imóvel está com determinado vazamento, e isso é de responsabilidade do locador. Então, a gente aguarda o feedback do locador para que ele diga, olha, pode fazer a manutenção. Se ele não tem essa pessoa apta para tal situação, nós temos esse prestador de serviço que pode ir até o local com autorização dele para execução de serviço, porque poucas imobiliárias, algumas delas, têm esse serviço, né? Então, nós temos esse serviço lá, que temos uma pessoa que acaba ficando à disposição desse proprietário, né? É óbvio que isso gera um custo quando ele nos autoriza a fazer isso. Então, ele autoriza a fazer isso, esse prestador de serviço vai no local, ele vai fazer um determinado orçamento para sanar aquilo, esse repasse vai ser para o locador, né? Porque essa responsabilidade é dele da manutenção, mas ele não precisa ficar preocupado em ter que arrumar um prestador de serviço para sanar aquele problema, porque nós temos isso lá à disposição. E Edson, o senhor falou, a gente falou da tecnologia, estava falando um pouquinho de mercado e trazendo até um ponto que a gente conversou aqui nos bastidores, né? A gente tem um cenário
é pré-pandemia ou antes da pandemia, que nós tivemos uma plataforma que a gente não vai citar o nome, que veio muito forte nessa segmentação, e pós-pandemia, aí eu percebo que essa plataforma deixou um pouco a desejar, justamente por essa questão do tete a tete. Dentro disso, Edson, discorrendo um pouquinho sobre isso, hoje o mercado imobiliário, ele é mais desleal ou ele é mais motivador, desafiador nesse segmento? Como que o senhor vê o mercado hoje? O mercado é concorrência mesmo. William, olha, nós temos dois cenários, né? Aquilo que nós podemos chamar de antes e depois da pandemia. A pandemia, ela foi aquilo que nós vamos chamar de divisor de águas, né? Um exemplo, eu não consigo dizer de outras empresas, mas eu vou falar da minha empresa. Embora nós tínhamos lá todo um aparato tecnológico para a funcionalidade da empresa no dia a dia, mas quando a pandemia veio, é como se a pandemia nos tivesse pego de calça curta, porque nós não estávamos preparados para trabalharmos home office, né? Não estávamos preparados para tal. A nossa condição é local, temos um local de trabalho, nos reunimos lá, um grupo de pessoas, para tal situação. Então, quando a pandemia veio, nós ficamos meio que desorientados, até que nós conseguíssemos nos orientar. Algumas empresas que lidam com plataforma, elas cresceram muito nesse período, a ponto de fazer com que algumas imobiliárias convencionais ou tradicionais, como a que eu tenho hoje, ela ficasse talvez um pouco temerosa com esse nicho de mercado, porque isso cresceu de forma absurda, né? Simplesmente a pessoa encaminha, né, uma documentação por WhatsApp, bate uma foto, você já tem o contrato ali formalizado. Depois diz para o cliente assim, ó, passa no endereço X e recebe as chaves. Então você não tem aquele contato, né, pessoal. Naquele primeiro momento, isso foi muito bom, né? E nós, imobiliárias mais convencionais, nós nos perdemos muito com isso. Só que depois da pandemia, um período muito depois da pandemia, né, aonde a gente já perdeu aquele medo, aquele receio de máscara, de sair, de contato com pessoas, a coisa ela começou a voltar novamente a ter aquele equilíbrio. Um exemplo, aquilo que as imobiliárias convencionais perderam naquele início, hoje elas conseguiram uma recuperação. Por quê? Porque o cliente, hoje, eu acho que desde sempre o cliente fez isso. A pandemia causou um certo transtorno, um certo medo nas pessoas, de distanciamento. Mas as pessoas sempre gostou do tete a tete, né? A pessoa sempre gostou do aperto de mão, de olhar no olho para saber se você, corretor de imóvel, está vendendo um produto para ela que de fato é um produto confiável, né? Porque até você iniciar o seu desejo de compra do imóvel e até ir para o cartório, existe um processo que ele precisa ser passado, ele precisa ser caminhado. E esse processo que precisa ser caminhado é um processo de confiabilidade entre o corretor do imóvel, entre o comprador do produto e entre também o vendedor do produto, né? Até chegar, né, na assinatura final do cartório. Então, eu penso que em relação ao mercado, eu acho que o mercado, eu não sei, eu não posso citar outros empreendedorismo, mas eu vou citar o empreendedorismo que eu trabalho. Mas o empreendedorismo no ramo imobiliário, ele sempre teve uma certa deslealdade, sabe, entre corretores. Corretores não é tão fiel um para com o outro. Às vezes sempre tem um querendo levar vantagem sobre o outro, né? Então, eu trabalho com uma equipe, William, que a gente sempre conversa e sempre busca ter transparência quanto a isso. Se nós vamos fazer um fit-fit, então é assim, é fit-fit. Então, o que o corretor tem direito, paga-se para o corretor de uma outra empresa ou um corretor autônomo, que é direito dele. O que nós temos direito, paga-se para nós. Em algum determinado momento, eu me esquivava. Hoje não, hoje a gente faz muitas parcerias, mas em determinado momento da minha história como corretor, eu me esquivava um pouco de fazer essas parcerias justamente por causa dessa falta de confiabilidade ou confiança em outros corretores de imóvel. Não estou aqui fazendo generalizando, não, tá? Sim, mas sim. sempre acontece isso. Não, na verdade, em todo ramo existe
lealdade, existe deslealdade, isso é comum e eu acho que isso fala muito sobre cada um, né? Mas nós não podemos parar, volta naquele ponto. O empreendedor não pode parar nisso, ele precisa dar continuidade, né? Mas vindo para uma outra pergunta, Edson, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente falou sobre a pandemia, é uma coisa muito louca a nossa vida de empreendedor, porque se a gente for pensar, já tem 5 anos que já passou a pandemia, né? 5 anos, é muita coisa, né? E vindo né, nessa questão do tempo que se passa, se hoje, o Edson de hoje, pudesse falar alguma coisa para o Edson de 10 anos atrás, o que o Edson de hoje falaria para o Edson de 10 anos atrás? O Edson de hoje tem mais experiência, né? O Edson de hoje já viveu algumas coisas que o Edson atrás não viveu. Mas o Edson passado, o Edson de atrás tem muita. O Edson atual tem muito a ver com o Edson passado, porque uma coisa que o Edson de lá atrás, não vou nem dizer o Edson passado, mas uma coisa do Edson de lá atrás sempre teve, foi muita perseverança, né? Muita perseverança. O Edson atual continua ainda com muita perseverança. Desistir, jamais, 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 jamais. Lutar sempre, né? Batalhar, buscar, né? Envolvimento, buscar criatividade, sabe? Jamais. Eu acho que o que o Edson atual orientaria o Edson do passado a fazer, diria o seguinte: Edson, olha, continue, não desista. Ó, não chore, sabe? Levante a cabeça, siga em frente. É aquela história de uma música muito antiga, que eu não citarei o nome da banda aqui, até por algumas questões, mas aquela música de uma determinada banda que diz assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha, Edson, eu vou deixar o William fazer a próxima pergunta dele, mas é só para... Eu acho que em todo podcast aqui, esse é o ápice. É quando o empreendedor fala para o outro empreendedor que está do outro lado da câmera, não desista, persevere, lute, batalhe, continue. Porque eu tenho certeza, Edson, que atrás dessas câmeras aqui, de quem está nos assistindo, deve ter um empreendedor hoje pensando, cara, eu vou. O William conseguiu, o Fábio conseguiu, o Edson conseguiu, por que eu não consigo? Às vezes o que falta é apenas esse incentivo. O Edson lá de trás, o Edson passado, não, o Edson atual não enfrentou as dificuldades que o Edson passado enfrentou. O Edson passado enfrentou muitas dificuldades. O atual não. O Edson atual hoje, como diria o jargão popular, né? O atual hoje come e bebe com mais tranquilidade. O Edson passado não. O Edson passado andava com um chevetinho que nem assoalho tinha, né? Andava de um assoalho que no assoalho dele era uma madeira que ele colocava embaixo para pisar. O Edson passado hoje não. O Edson passado não anda com um carro, né, com assoalho de madeira. O assoalho do carro tá inteirinho, né? Do passado não. Do passado. E dentro dessa linha, Edson, o que não te contaram sobre ser empreendedor que você teve que aprender lá apanhando mesmo, né? Ô, William, você sabe que... ó, vamos lá. Quando eu comecei com imobiliária, eu não busquei experiência com ninguém, né? Eu não conheço, um exemplo, eu não conheço imobiliária, eu não conheço. Se você me dissesse para mim, buscarei não fazer citação de nomes aqui também, tá, William? Mas se você disser para mim assim, se você conhece a imobiliária tal, eu vou dizer assim, William, não conheço. O que eu não conheço? Eu não conheço o interno, eu não conheço como funciona lá. Um exemplo, se você falar assim, ó, por que você não pega o seu setor de locação e tenta imitar o setor de locação da imobiliária X, ou o setor de venda X, ou tal, e o financeiro, é porque eu não conheço lá. Então, quando eu comecei ajustando ela do meu jeito, da minha forma, que eu vi que era funcional. E o que aconteceu nesse período de tempo? Aconteceu que a minha irmã, que trabalha comigo há muito tempo, a minha irmã é uma pessoa assim, William, que eu me emociona de falar da minha irmã. E o que a minha irmã ela foi fazendo, o que eu não fui fazendo. A minha irmã ela foi se ajustando, se aperfeiçoando. Dentro daquela filosofia que eu estabeleci, a minha irmã ela foi melhorando, ela foi ajustando. Uma coisa aqui, outra coisa acolá, outra coisa aqui. Então, ela foi ajustando isso. Então, a Imobiliária Vitória, ela é
a minha cara, ela é o meu jeito melhorada pela minha irmã, melhorada pela Gisélia, né? Porque a Gisélia melhorou e depois foram agregando outras pessoas, que hoje, assim, sabe, William, eu tenho pessoas maravilhosas lá. Agora, eu não quero correr o risco de citar nomes também para mim não cometer nenhum equívoco, para eu chegar lá depois, numa segunda-feira, e fulano dizer assim, ó, citou o nome de fulana e não citou o nome de Beltrana, sabe? Ou de Beltrano. Mas a minha equipe é uma equipe maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, no decorrer desses anos, nós fomos nos ajustando, fazendo do meu jeito, sendo melhorado pela minha irmã e pela equipe que está lá. Já lá nós temos uma equipe de pessoas que estão há muito tempo comigo, né? Há mais de 10 anos, uns há 15, outros há 10, outros têm lá comigo 20 anos. Então, essa equipe que está mais tempo comigo lá, elas vão nos ajustando. E eu sou um camarada, por mais que eu seja assim, um camarada que às vezes não quero dar o braço a torcer, mas às vezes o fulano de tal fala alguma coisa para mim que eu acato a ideia dele e eu sei, ou dele ou dela, né, que eu sei que é melhor do que o que a minha ideia. E a gente vai se ajustando com base nisso. Então, vamos trabalhando, vamos nos ajustando, vamos nos Legal. ajustando. Não, Sensacional. isso é muito legal, né? Outra coisa, né, que a gente admira e que a gente tem que ter como empreendedor é isso, é ser maleável. A gente não sabe de tudo. Na verdade, na maioria dos tempos, na maioria das vezes, a gente não sabe de nada. A gente está em eterno aprendizado, né? E eu acho que quando você se fecha para os aprendizados e para as moldagens mesmo, a vida vai te moldando, né? Às vezes você passa por algumas coisas que você necessariamente precisa se moldar, se repaginar, recalcular a rota, e isso é normal, né? E uma coisa que eu achei legal é de ser você falando dessa questão de você trabalhar com a sua irmã, né? Que isso aí é aquilo que a gente chama de trabalhar four hands, né? Quatro mãos. Então, não é só você. Você tem alguém que trabalha junto com você, que te dá as mãos. Aqui no meu caso e no caso do William, são as nossas esposas, né? Que estão junto com a gente. Então, a gente tem que entender, sozinho a gente dá certo também. Mas quando você tem alguém para compartilhar ideias, alguém para te dar uma força, alguém para te puxar a orelha quando você estiver errado, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso também é uma coisa que faz você crescer também, né? A questão de você ter alguém para te dar um apoio. E a gente sabe, mais ou menos, algumas coisas que fazem um empreendedor também errar, né? O empreendimento não dá certo. Mas você, Edson, dentro do seu ramo e dentro da sua experiência, o que você enxerga hoje que faz com que o empreendedor não dê certo? O que atrapalha o empreendedor a chegar no objetivo, a vencer? Fábio, tem muitas coisas, né? São várias coisas que às vezes impede o crescimento de um empreendedor. Olha, e- vamos lá. Por exemplo, eu penso que o empreendedor, quando ele vai montar o negócio dele, primeiro ele precisa saber o que ele quer da vida dele, né? É o Planejamento, né? planejamento. Então, eu acho que o primeiro passo aí é o planejamento, o que ele quer da vida dele. Segundo, o que ele vai vender, né? Ou o que ele vai colocar no mercado, né? Para que ele possa desenvolver. Segundo, eu penso que a estratégia do negócio, a localização do negócio, ela é de fundamental importância para que esse negócio ele possa girar. Um exemplo, quando eu fui trabalhar com imobiliária, eu tentei um local mais ou menos estratégico para que eu pudesse ser visto pelas pessoas. Como eu disse inicialmente, né, eu não tinha mídia social na época, então eu tinha local, então eu precisava de um local que me desse visibilidade. E nesse período de tempo, enquanto borda do campo eu estava num local, como Vitória Consultoria de Imóveis, eu estava em um outro local, sobre loja, só que a minha estadia em uma sobreloja, ela não estava me trazendo visibilidade. Então, eu precisei buscar um local que me desse mais visibilidade, um local mais central, que é onde eu estou até hoje, né? Então, eu acho que tudo isso ele é de fundamental importância para que o negócio ele possa dar certo. Para que esse negócio não venha dar certo, o empreendedor ele não pode, tem que tomar cuidado para não meter o pé pelas mãos, né? Porque meter o pé pelas mãos, ele acaba
tendo muitas dificuldades. Um exemplo, às vezes nós temos o hábito, mania, de às vezes, porque nós ganhamos X numa comissão, sabe, William? O exemplo, eu ganho XY numa comissão, eu acho que aquele XY da comissão que eu ganhei, ele é o suficiente necessário para que eu possa fazer o esbanjamento daquilo. Só que eu preciso entender que o nosso trabalho é que nem o trabalho de formiga, né? Você trabalha no verão para que no inverno você coma daquilo que você trabalhou no verão, porque o nosso ano de 12 meses, ele é muito, assim, ele é muito criterioso. Tem mês que você vende. Aqui, pego vocês, eu não sei como funciona o negócio de vocês, mas tem mês que vocês vendem aí 3, 4, 5, 10 clientes. Tem mês que vocês passa em branco e fala assim, poxa vida, olha, só consegue pagar o aluguel, só consegue pagar os encargos tributários, porque tem o capital ali que vocês conseguiram juntar e conseguiu moldar e conseguiu juntar, sabe, granjear um pouco ali para pagar as contas naquele mês que não vai, que o produto não vende. Então, o empreendedor vive disso, né? Ele vive de farturas, mas também vive de dificuldades. Então, nos dias da fartura, ele precisa guardar para os dias da dificuldade. É a história que nós aprendemos de José nas Escrituras Sagradas, né? José trabalhou a nação do Egito, granjeando tudo aquilo que as nações, né, na época estavam passando dificuldade, para que o Egito pudesse ter, para que no período em que viesse a fome, né, o Egito pudesse não só abastecer o povo egípcio, mas também conseguisse sustentar todas as nações que estavam ao seu redor e distante dele, né? Que bate-papo sensacional, né? Meu Deus. Nossa, a gente tá aqui, poderíamos falar aqui, Edson, mais umas 2 horas, assim, brincando. E caminhando um pouquinho, caminhando já pro fim aqui, Edson, que conselho que você deixaria para aqueles que estão começando, para aqueles que estão entrando nesse mercado, o que você deixaria de valor para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, que querem ingressar nesse mercado? Quais são os cuidados que precisam ter? E, enfim, o que vier no seu coração, fique à vontade para estar passando. William, eu estava pensando num fato hoje, justamente hoje, né? E eu só não vou dizer para você o fato que eu estava pensando, porque envolve, é um fato muito pessoal, pessoal e tem uma correlação muito íntima, né? Mas o que eu estava pensando hoje é o que eu vou dizer agora. Primeira coisa, sabe, William, confiar em Deus. Confiar em Deus, sabe? A relação com Deus, ela precisa ser uma relação assim, aonde precisa haver uma entrega, né? E entender e reconhecer que Deus, ele é Senhor absoluto de tudo e que nós não vamos a lugar algum, não chegaremos em lugar algum se o Senhor não for conosco. A segunda situação, sabe, William? Dedicação. Precisa se dedicar ao máximo, sabe? Porque é o seu negócio. É o seu negócio. Precisa vestir a camisa e não é só vestir a camisa, né? Não é só aquela história, não, eu visto a camisa da empresa. Não é só vestir a camisa. A camisa você veste, mas por detrás da vestir a camisa, existem outras coisas. Tem que dar sangue, você tem que, sabe, se dedicar. Noites que você vai ficar sem dormir, preocupação com o dia seguinte, sabe? É o que vai fazer no dia seguinte. Então, tem muitas coisas. Eu acho que uma terceira coisa, sabe, William? Além da dedicação, além da a crença em Deus, confiar em Deus, a dedicação. William, eu acho que a simplicidade, a humildade, sabe? Você saber que você não é dono de absolutamente nada, sabe? Que a soberba não te leva a algum lugar, sabe? Eu acho que isso são passos fundamentais para o seu engajamento, sabe? Para o crescimento. Diz as Escrituras Sagradas que a sabedoria, o princípio da sabedoria, ela é o que compõe, sabe? É o temor a Deus. Então, você temer a Deus é o princípio de todo o entendimento, sabe? Então, não adianta você achar que você é dono disso ou dono daquilo. Não, você tá, fazer igual o Fábio disse, sabe?
você está aprendendo, sabe? Por mais que nós envelheçamos, por mais que nós passamos por um processo de envelhecimento, por mais que um tenha 30, outro tenha 40, outro tenha 50, outro tenha 5, outro tenha 10, outro tenha 1, por mais que nós tenhamos o tempo que for na nossa atividade funcional, sempre estamos em processo de aprendizado. Nós nunca sabemos tudo. Como Sócrates, né? Sócrates dizia o seguinte, ó, eu sei de uma coisa, Nada sei. que nada sei. Eu sei que nada sei. Então, estamos aprendendo. Nossa, é tão legal essa conexão que a gente tem com todos os nossos convidados aqui, graças a Deus, né? Que era algo que eu tava pensando aqui, a gente se falando, né? Por nós ficaríamos aqui 2 horas conversando, mas nós temos o horário. Mas algo que eu acho que é interessante, porque além de tudo, além do Edson ser empreendedor, ele também é pastor. Então é alguém que carrega e prega e compartilha a palavra, né? E eu, durante alguns períodos da minha vida, principalmente agora, nesse ano, né, pastor? Eu tenho escutado muito uma passagem de Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. E eu tenho trazido muito isso para mim. Muitas vezes as pessoas tentam agradar as outras pessoas. Nós temos que agradar a Deus. Faça como se você estivesse fazendo a Deus, né? E eu vejo o senhor uma pessoa de tanta fé, de tanta, né, dedicação, com uma história muito bacana, muito bonita a história da imobiliária e a sua história particular. E o senhor citou alguma coisa que eu tinha vontade de perguntar. O senhor falou sobre a humildade. No ramo dos negócios, pastor, qual é aquela coisa que dinheiro nenhum consegue comprar no ramo do negócio? Não me compra caráter, né? Não me compra caráter. O dinheiro não me compra caráter. Eu fiz um negócio alguns dias atrás, ou melhor, eu estava envolvido num negócio alguns dias atrás, uma pessoa me buscou a compra de um determinado produto, um determinado prédio comercial. E esse prédio comercial, ele estava avaliado, na época, por R$ 1,5 milhão. Aí nós tínhamos um cliente que era locatário desse imóvel, então nós sabemos disso, que quando você tem um cliente locatário no imóvel, o primeiro interessado na compra é o determinado cliente locatário. Aí o proprietário abriu esse imóvel para locação, eu estive no local, fiz a avaliação desse imóvel, e na minha avaliação eu avaliei esse imóvel por R$ 1,5 milhão. E aí ofereci esse imóvel para esse cliente locatário, o cliente locatário, no primeiro momento, ele não se interessou porque ele não podia pagar esse R$ 1,5 milhão. E aí eu comecei a ofertar esse imóvel para alguns clientes. Alguns clientes começaram a fazer a visitação desse imóvel e ofereceu o valor inferior ao que estava sendo pedido. Aí um exemplo, teve um lá que foi lá, ofereceu 900 mil, o outro ofereceu 1 milhão, e a proprietária não chegava nesse número. Aí, passado alguns dias, eu voltei a conversar com o cliente locatário e disse para ele, olha, vamos fazer uma proposta no imóvel, tá? Um imóvel interessante, você está no imóvel, atende ao imóvel que ele, além de atender a sua necessidade, ele ofere também rendas, né? Porque são salas comerciais alugadas, tal, que tem na parte superior. Aí o cliente falou assim, Edson, olha, eu posso fazer uma proposta, mas a proposta que eu vou fazer é abaixo do valor. Eu falei, faça, que eu levo ao proprietário. Aí, enfim, ele fez uma proposta de R$ 1.250, R$ 1.250.000, para ser mais preciso. Aí eu levei essa proposta para o proprietário. Aí o proprietário disse, Edson, vamos fazer o seguinte, vamos fechar com ele, com o cliente, ele está lá há muito tempo no imóvel, me interessa, tal, então vamos fechar. Aí, passado alguns dias, o cliente que havia me procurado e tinha oferecido um valor inferior, ele voltou a me procurar, oferecendo um valor de 1.200 nesse imóvel. Aí ele falou, eu falei para ele, eu já tenho uma proposta maior nesse imóvel. Aí ele perguntou qual proposta eu tenho. Eu falei, tem um 250. Ele falou, então, eu ofereço 1.300. Eu falei, olha, eu já estou com propósito de caminhada, só estou aguardando a parte de financiamento. Não era nem financiamento, era um consórcio que a pessoa estava fazendo. Aí a pessoa falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar em dinheiro, descarta ela que eu te dou 1,3 milhão. Eu falei, não, já estou fechado com a pessoa. Aí ela pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu melhoro a proposta, eu te dou 1.400 no imóvel. Eu disse para ela assim, olha, vou fazer o seguinte, eu não posso
dizer para você que nós vamos fechar, porque eu já estou fechado com o cliente, mas eu não posso também me esquivar de informar para o proprietário dizendo que existe uma proposta maior do que a que ele está pegando, porque além dos 1.250, ele ainda tem que me pagar, teria que me pagar a comissão, e você está oferecendo 1.400.000. Pode ser que 1.400.000 atenda a necessidade do proprietário e ele descarte a proposta de 1.250. Aí levei ao conhecimento do proprietário a proposta. O proprietário disse para mim assim, falou assim, Edson, vamos fazer o seguinte, nós já não estamos fechados com o 250, vamos manter a proposta de 1.250 e pode dizer para o cliente de 1.400.000 que eu não me interesso, que eu vou fechar com ele mesmo. Eu falei, tá bom, beleza. Aí informei para o cliente que o proprietário ia haver descartado. Ele disse para mim assim, vamos fazer o seguinte, eu pago para o proprietário 1.450.000 e te dou 50.000 por fora. Uhum. Aí eu disse para ele, eu não brinquei com o cliente, mas até falei assim, olha, você está querendo me comprar com 50.000 e eu não me vendo. Uhum. Mas não deixarei de informar ao proprietário que você melhorou a proposta de 1.450. Aí ele disse o seguinte, tá bom. Aí levei para o proprietário, falei, proprietário, olha, o cliente interessado ofereceu 1.450 em detrimento da que nós já temos, 1.250. O proprietário falou assim, Edson, olha, nós vamos manter 1.250, a menos que você ache que nós podemos pegar a de 1.450. Aí eu falei para o proprietário, proprietário, olha, se nós já temos fechado 1.250 e você está dizendo que a decisão de fechar por 1.250 ela é minha ou 1.450 é minha, então nós vamos fazer o seguinte, nós já temos um cliente que fechou primeiro, que ofertou primeiro 250, então, se está bom para você assim, então vamos fechar 250. Aí o rapaz ficou muito bravo comigo, ele me falou um monte de... Aí eu disse para ele, olha, se você acha que você consegue me comprar com 50.000 reais, você não me compra. Uhum. Não me compra. Então, eu acho que dinheiro não compra caráter, né? Não compra dignidade, não compra. E eu louvo a Deus, eu glorifico muito ao Senhor, sabe? Por tudo, absolutamente tudo. Porque eu tenho 30 anos, né? Um pouquinho mais, 31 anos no mercado imobiliário e nunca me deixei ser vendido por comissão. Sempre trabalhei, se a minha comissão é 6%, a minha comissão é 6%. Se porventura, na negociação, para facilitar a negociação, a gente precisar, às vezes, reduzir um pouquinho para não perder o negócio, vamos reduzir um pouquinho para não perder o negócio. Agora, se de um tudo, o cliente comprador e o cliente vendedor, depois de formalização do negócio, ele entender que quer me pagar uma caixinha por tudo aquilo que nós fizemos, vou receber a caixinha dele de bom grado. Tanto é que depois, sabe, William, depois de todo esse assunto, depois de eu fazer chegar ao conhecimento do proprietário, do comprador, essa negociação, depois o comprador, né, assim, ele me deu uma caixinha bem vantajosa, né? Bem inferior aos 50.000 reais, mas me rendeu muitos dividendos. Dividendos não, desculpa, me rendeu muitos frutos. Frutos. Muitos Não, frutos, né? é o caráter, né? Sem querer te cortar, mas é uma coisa que eu aprendi. Se alguém te dá alguma coisa de bom grado, receba, porque é bênção, né? É muito diferente do que o senhor explicou, né? Eu fiz uma pergunta que eu acho que eu já sabia que o que o senhor falaria era isso, era o caráter, né? É a sua... Mas, além da resposta, a gente ainda teve um exemplo bem claro e verdadeiro, né? E isso demonstra o caráter, e eu acho isso muito bacana. E o que foi legal nessa história é que a outra parte, muito legal isso, porque a outra parte, ele é crente da Igreja Batista. Uhum. E eles são, assim, tradicionais, sabe? Sim. Bem tradicionais. Aí ele comentou comigo, passado essa história, ele comentou comigo que ele estava num culto dele, e alguém tomado pelo Espírito Santo na igreja foi até ele e revelou para ele, dizendo assim, ó, aquele negócio não vai ser passado, mais ou menos isso, né? Aquele negócio não vai ser passado para terceiro, vai ser passado para você, porque o Deus da sua vida, o Deus que te serve é o mesmo Deus da parte contrária, né? Da parte contrária que seria eu, né? Como corretor, é o mesmo Deus. E o negócio tá travado. Depois ele eu fiquei muito satisfeito com isso, né? Então, para mim, a alegria foi
foi contagiante. É tremendo, né? Muito bom. Edson, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, um bate-papo incrível. Edson, como empresário, como fundador da Vitória, um empresário de sucesso, também pastor, levando essa questão da fé em diante, que isso é muito maravilhoso Muito. e é um segredo, assim, sem dúvida, do sucesso. Essa câmera aqui, Edson, pastor Edson, agora é para você. Faça suas dedicações, as dedicatórias finais, como que o pessoal também acha a Imobiliária Vitória. Então fique à vontade aí para fazer as suas considerações e chamar o pessoal para conhecer a Vitória, porque é uma empresa sensacional. William, a minha dedicatória final eu faço uma pessoa muito amada por mim, né? Muito querida por mim, a minha esposa, né? Minha esposa é uma pessoa, assim, que em todos esses anos, no meio das dificuldades, no meio das aflições, no meio das angústias, sempre esteve comigo, nunca me desamparou. Em relação aos clientes, eu convido você a conhecer a Vitória Consultoria de Imóveis. Estamos ali na Rua Mateus Demarque, número 40. Estamos ali aproximadamente há 30 anos, né, tentando e trabalhando para ofertar e oferecer o melhor para você, cliente. Então, venha, nos conheça, nos dê o seu apoio e eu tenho certeza de uma coisa, que estamos lá para buscar e tentar e fazer o melhor para o seu negócio. E que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar. Eu gosto muito de um texto bíblico, eu tenho vários textos bíblicos, alguns deles eu tenho de cor de cabeça. Tem um que eu gosto muito, né? Que no capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, tem toda uma contextualização do texto, mas não vou fazer a contextualização do texto aqui, longe de mim fazer isso, mas eu quero fazer a citação do verso 1 e o verso 2, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eis que vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, virei outra vez para vos levar comigo mesmo. Então, eu deixo, né, esse texto bíblico a todos aqueles que me ouvem e a todos aqueles que têm confiado nesses 30 anos do nosso trabalho. E deixo um beijo, William, um beijo muito carinhoso para a minha equipe de trabalho, das meninas, dos corretores, todos das corretoras, todos aqueles que estão lá. Um beijo carinhoso, minha gratidão a Deus por cada um de vocês que todos esses anos, todo esse tempo, tem se dedicado, trabalhado com muito afinco e com muita dedicação. Em especial, não posso deixar de dizer que é minha irmã, tá? É isso aí. Muito legal. Bom, eu gostaria de aproveitar também aqui para pedir a vocês também que lembrem da FF Casa e Construção, né? Nós estamos aqui na Avenida Caminho do Mar, 3270, trabalhamos com todo tipo de material do básico acabamento e estamos vindo aí com uma novidade. Vamos começar aí a colocar serviços de manutenção domiciliar também. Tanto que depois eu vou aqui conversar com o meu convidado, quem sabe a gente pode fazer negócio já aqui, uma parceria, né? exatamente. Uma parceria. Então, precisando de qualquer material de construção, entre em contato com a gente, procure a gente nas redes sociais, nossas redes sociais são muito ativas. Edson, nossas redes sociais são ativas demais, graças a WK Produções. São eles que cuidam e faz a diferença. Então procura a gente no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Estamos lá e precisando, nós estamos lá para atender da melhor forma possível, tá bom? E tem uma produtora aqui também que é muito boa, que tem um cara aqui para falar dela, né, William? É isso aí, você que acompanhou a gente até aqui, então quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho da WK Produções, você precisa posicionar sua marca com conteúdo de qualidade, a gente atende você desde a parte da roteirização até a entrega do produto, não só isso também, como a estrutura de podcast, então você que está precisando ser ativo nas redes sociais, divulgar a sua marca, conte com a gente, e também falando um pouquinho do nosso projeto Papo e Negócio, então você que quer participar dessa entrevista, e se você não tem a didática de participar, tem aquele pouquinho de vergonha, enfim, seja um incentivador, seja um patrocinador desse projeto, porque as entrevistas que nós estamos tendo aqui são sensacionais e estão agregando muito valor ao nosso público. Então, quer participar com a gente aqui ou quer ser um patrocinador? Na descrição do vídeo estão todos os nossos contatos, contato da nossa assessoria, entre em contato, ainda temos agenda para esse ano, então nos procure para você sentar aqui com a gente, bater esse papo ou até mesmo ser um dos nossos patrocinadores. E é isso. Vamos encerrar aqui olhando para a câmera do meio, a câmera central. Pastor Edson, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela confiança. E você que acompanhou a gente até aqui, acompanhem o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, dê o sininho lá, comentem para que o YouTube entregue o nosso conteúdo e a gente aguarda vocês na próxima. Até a próxima. Valeu!